Agora eu tenho o prazer e a honra de... Vocês já conhecem, né? Preciso apresentar, mas vou apresentar mesmo assim a Bia Donelli, fotógrafa, fotoclubista do Fotoclube Porto Alegrense. E quando a gente diretora, não, conselheira do Conselho Superior da Confoto. Quando a gente foi a Porto Alegre, na Bienal de Porto Alegre, eu e o Clóvis, nós nos olhamos e disse, opa, separa esse nome aí, Bia Donelli, que essa faz... Ela só não ganhou o apelido de Pimentinha, porque já tem uma gaúcha que tem apelido de Pimentinha, né? Já tem uma gaúcha com esse. A Bia vai falar para nós das duas faces de Eva. Tudo contigo. Pode ser com o microfone assim? Não. Ou pode. Quer deixar ele por aqui? Pode. Tentarei. Vamos ver o que acontece. Obrigada pelas palavras, Gandara. E eu fiquei com a terrível missão de apresentar alguma coisa para vocês, depois das falas maravilhosas das meninas, da história de vida de Priscila, ontem Maíra, que esteve aqui, o Fuzi também, e eu espero conseguir prender a atenção de vocês até o final. Mas as histórias e os conteúdos, eles até que se interligam. Então, acho que vocês vão gostar, espero que gostem, tá? As duas faces de Eva nasceu, assim, de uma exposição, de uma ideia que nós temos lá do Fotoclube Porto Alegrense, em parceria com uma confeitaria, onde todo mês os sócios expõem na confeitaria os seus trabalhos. E aí nos convidaram para fazer essa exposição. E, para apresentá-la para vocês, o Clóvis, então, um dia me manda um WhatsApp e diz assim, Bia, tu vai realmente para Tiradentes? E eu, sim, vou, estarei lá. Então, você fará uma palestra, ele não me pediu, não perguntou, ele comunicou, você fará uma palestra sobre as duas faces de Eva. E eu, então tá. Como mulher não se nega, as mulheres são aguerridas, e principalmente as gaúchas, eu digo, ok, farei, e aqui estou. Então, as duas faces de Eva é um universo que eu gosto muito, e vim prontamente, fiz a apresentação, e ela é composta do universo feminino, e foi idealizada por mim e por Annelise, tá? Aqui é no dia da inauguração. A Annelise, ela nasceu em Porto Alegre, é uma fotógrafa excelente, doutora, mestre em educação pela URGS, tem um laboratório de fotografia e é proprietária da oficina de foto. E ela tem uma fotografia experimental e macrofotografia, que ela utiliza flores, plantas secas, ela tem um estúdio e ela fotografa esse universo. E é sócia, assim como eu, sócia fundadora do Fotoclube Porto Alegrense, participou de diversas exposições e mostras em Porto Alegre. Eu, Bia Donelli, esta que vos fala, sou gringa de Caxias do Sul, nascida em Caxias do Sul, mas não moro lá desde pequena. E atualmente eu resido em Barra do Ribeiro, a 56 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então, eu me considero, fui para lá com 19 anos, quando eu casei, me considero mais barrense do que qualquer outra, mas tenho um carinho especial por Caxias do Sul e por Porto Alegre, porque eu também morei lá, né? Sou bancária aposentada, mãe, e fotografo desde 2012. Sou administradora de empresas, por formação até em função do banco. E eu sempre dizia que, quando eu me aposentasse, eu iria fazer tudo aquilo que eu não tinha tempo, porque o banco te consome. Então, eu ia fazer crochê, eu ia ser vó, e eu ia fotografar, que é uma paixão que eu tenho desde sempre. E só que não consegui esperar. Não consegui esperar a aposentadoria, porque eu sou pisciana com ascendente em peixes, ou seja, estou ralada.
porque o Peixes, ele é... Todo mundo tem aquela imagem da pessoa lunática, cabeça na lua, com veia artística, com não sei o quê. Mas, como eu tinha 2 filhas pequenas e me separei com elas com 3, 5 anos, eu não tinha tempo para devaneios. Tu tem que criar, tu tem que botar o pão dentro de casa, tu tem que educar, tu tem que ser o chefe da família. Então, essa minha vontade de expandir aquele sentimento de criar e tal, ele ficou enterrado. E um dia gritou numa crise existencial. Eu digo, chega, vou começar. Comprei uma máquina, sem saber fotografar. Aí fui atrás de um curso de fotografia para entender aquele monte de coisa da máquina e não parei de fazer cursos, de fotografar. E cheguei aqui. Aí tu fica assim, o que eu vou fotografar? Porque tem tanta variedade, tu tem um campo tão vasto e fértil, e tu começa a atirar para tudo que é lado. Aí eu pensei em fazer ensaios de pessoas, ensaios de família, porque a família, a maternidade é uma coisa que pega muito forte em mim. E aí eu disse, mas eu tenho que dirigir pessoas. E fui fazer um curso com um professor fantástico lá do Rio Grande do Sul, Edgar Neumann, de fotografia sensual. E me encantei por esse universo, pela feminilidade, pela poesia, pela delicadeza e pelo universo da mulher. Por isso que eu digo que as falas todas de ontem, hoje, e nossas rodas de café e conversa na pousada, que a gente vem conversando, são todas interligadas, né? E a gente escuta histórias e que tu pensa, isso tem a ver. E aí eu parti para a fotografia sensual, para a fotografia de fine art, da fotografia feminina. Feminina, eu gosto de dizer. Com um olhar mais delicado, um olhar romântico, talvez, mas querendo puxar da mulher, tirar, extrair dela algo que nem ela, às vezes, sabe que tem. E aí, ontem, Maíra, ouvindo a tua palestra, e quando eu falo, eu fico com a boca seca. Vou levar para o chão da orelha dele. Hã? Vou levar para o chão da orelha? Não! Ontem, ouvindo a tua fala, tu falaste, teve uma hora que me pegou muito quando tu falou da responsabilidade da tua fotografia. Sabe? Aquilo ali me parou e me trouxe assim de cara um fato, um caso, uma modelo que eu fotografei. E eu vou contar para vocês. É uma amiga, uma conhecida. Quando tu começa a fotografar, tu começa com os amigos, né? E ela queria muito fazer um ensaio sensual, porque ela tinha, na época, 62 anos e ela se achava feia. E ela até aparecia feia, porque ela não se cuidava, ela não se arrumava, sabe? E porque a vida inteira ela foi casada com um marido que a diminuía. Sabe? Essas coisas que a gente está cansada de ouvir, que eu nem vou repetir. Então, ela não se sentia. Ela separou, já estava separada há um tempo, mas ela não conseguiu extrair isso dela. E nós fizemos um ensaio, começamos na casa dela, ela um pouco assim receosa, mas uma pessoa muito fácil de lidar, flexível, que tu é disposta, uma pessoa aberta, e tu pedia as coisas e ela fazia. Eu digo, é minha melhor modelo, porque se tu pedir para ela subir aqui e pular, ela faz. Maravilhoso, né? Então, é uma pessoa destemida, ela teve 2 infartos, e então ela aproveita a vida como se cada dia fosse o único. E começamos o ensaio, né, e acabamos na beira da praia. Ela mora numa cidade vizinha da minha e nós temos uma lagoa, então tem praia, tem areia. Nós terminamos o ensaio, ela parecia um croquete, porque ela estava nua, ela já tinha entrado na água, e aí ela fez fizemos fotos com ela nua na areia, tal, e foi lindo. Quando eu entreguei as fotos para ela começou a chorar. E ela disse, Bia, como eu tô linda, como eu tô bonita. E depois, mais tarde, ela fez uma declaração, deixa eu me arrepiar, assim, pública na internet, e que aquelas fotos tinham mudado a vida dela. Então,
o que é a responsabilidade de uma fotografia. Assim como tem uma fotógrafa lá em Brasília que fotografa a moça do batom lá e que mudou a vida dela, tu também pode mudar para melhor, né? E isso me encantou mais, é melhor que qualquer pagamento. Isso, então, me motivou a cada vez mais querer extrair de cada uma aquilo que elas não encontram, com o meu olhar mais delicado e tal. Teve uma outra menina que queria para o marido as fotos, que depois ele me agradecia assim imensamente. Então, eu só fiz essa introdução para vocês entenderem um pouco a minha fotografia. Gosto de fotografia de rua e tudo, mas o tema mulher me chama muito a atenção. E As Duas Faces de Eva nasceu justamente por isso, porque nós precisávamos casar a minha fotografia feminina com as florezinhas secas, com a fotografia delicada da Anne, e a gente queria um tema que fosse comum. E fomos buscando, pensamos na música da Rita Lee, quando ouvimos Rosa Choque, é essa. E aí nasceu a nossa exposição, como no início é Nas Duas Faces de Eva, a bela e a fera. Então, a gente colocou As Duas Faces de Eva, onde a gente procurou casar a minha fotografia mais delicada, e, claro, eu não podia colocar numa confeitaria nus, né? Então, eu procurei fotos que fossem assim, que transmitissem essa delicadeza da mulher e também a força da mulher. E que casava, e ela trouxe imagens que também tinham essa delicadeza. E aí, fizemos uma provocação, porque a música tem muito isso, que fala sobre a complexidade da mulher, o forte, o fraco, o frágil, né? O quanto a mulher tem força para a gente discutir. E a música traz isso, né? A bela e a fera, o sexo frágil que não foge à luta, e nós temos exemplos diversos, né? Então, não provoque, porque a cor de rosa é rosa, mas é choque, né? E essas fotografias, e aqui eu trago uma explicação, uma compreensão da nossa exposição, me apropriando de uma análise que o Rogério Soares, um colega nosso, professor de fotografia, mestre de semiótica, fez da nossa exposição, e que ele compreendeu assim direitinho o que nós queríamos mostrar, e que conseguiu explicar melhor que nós até o que é a nossa exposição. Que ele fala dos contrastes e dualidades cromáticas que tem na exposição, como as imagens que retratam uma modelo albina contra um fundo escuro, então são aqueles contrastes, ou uma rosa clara destacando-se perante a escuridão. E essas composições habilidosas incitam a visão e a reflexão, explorando as diversas facetas da mulher. Então, essa foto é minha, e foi o único nu assim que nós tivemos, explícito quase, mas camuflado, e a fotografia da Anne. E essa fotografia tem um significado muito especial para ela. E aí vocês veem o contraste de claro com os fundos escuros, né? Justamente para trazer essa discussão dos contrastes da mulher, do universo feminino. Nessa exposição, nós trouxemos também o simbolismo do vermelho, que fala das vivências essenciais, o vermelho fogo, o vermelho sangue, de paixão, de força, né? Que permeiam as questões do existencialismo humano. O vermelho, com a sua intensidade, sugere a paixão, luta e vitalidade, em contraste com a cor rosa, que é já mais frágil, mais delicada, que nos traz ternura, gentileza e inocência. E aí, aquilo que eu falei antes, as mulheres usam a cor que quiserem, elas podem fazer o que quiserem, elas podem usar rosa, mas é choque, é rosa choque. Porque aqui estão, essas fotos são da Anne, feitas na pandemia,
A gente tem reflexo aqui, né? Mas são fotos em movimento. É uma pessoa, um rosto em movimento e que traz esse vermelho, essa intensidade, que nós mulheres somos muito intensas, né? Essas fotos são minhas e eu gosto porque aqui mostra um pouco da evolução da minha fotografia, porque essa foi bem no início e eu acho ela muito simplória até. Mas tu vai evoluindo de uma maneira e tu vai aprendendo com o caminho. O aprendizado faz parte da fotografia. Então, assim, a gente poderia dizer, ai, Bia, está tão simples, tão simples. É a minha história, é o meu caminho. Então, eu tenho orgulho delas, né? A folhinha, a folha da Anne. Eu acho o trabalho da Annelise sensacional, de uma delicadeza, e ela chama Delicadezas. O rosa, uma modelo que não é padrão de beleza, e aqui nós discutimos que a mulher ela não precisa estar emoldurada naquela caixinha que nos colocam, né? Que tu tem que ser assim, assado, tu tem que ser magra, tu tem que ser alta, tu tem que ser loira, tu tem que ter olhos azuis. Temos um espécime aqui, mas a mulher... Mas ok, maravilhoso ser assim, mas nós não somos só assim, nós somos morenas, ruivas, cabelo ondulado, cabelo pintado, somos grisalhas. Também. Mulher é mais difícil, né? E temos qualquer tipo de corpo, e a gente tem que ser feliz dentro deste corpo. Né? A gente não, e isso a mulher sofre essa pressão a vida toda, assim como ela é emoldurada, né? Que diz tu tem que ser fértil, tem que ser mãe, tu também tem que, e aí tu é mãe, e bem aquilo que tu falou, daí com quem tu deixa o teu filho, agora tu vai ser dona de casa, o que tu vai fazer da vida? Quer dizer, a gente é cobrado a vida inteira, só quem é mulher sabe o quanto é difícil ser mulher. E o quanto a gente tem que se provar o tempo inteiro, o quanto nós temos que nos mostrar o tempo inteiro, o quão nós somos capazes. Tem uma frase que eu gosto muito, não me lembro de quem é, que diz assim, metade da população do mundo é mulher, é composta por mulheres. A outra metade são filhos dela. Então, assim, poxa, olha a importância que tem, né? Essa foi a moça que eu fiz as fotos para o marido, tímida e linda, né? Linda, mas tímida, tudo no lugar, assim. Começou toda, e o ensaio ele vai caminhando, ele vai se abrindo, ele vai acontecendo, e tu vai trocando com a modelo, e ele vai indo para caminhos, às vezes, que tu nem espera e que há uma troca tão interessante. E essa também, vocês podem ver, ó, é uma casa na beira d'água. No final, nós tínhamos um galho cheio de mandalas e ela estava nua, com o galho assim, sustentando, uma imagem belíssima. Eu não trouxe, porque não é dessa exposição, né, mas significativa. Porque a mulher, eu acho que durante o ensaio, ela já vai se soltando. Ela já vai se libertando, já vai se liberando. A Anne, ela tem um universo declaradamente intimista, né? Ela não procura a mulher como referência, parece não haver interesse em nomear ou identificar determinado extrato ou tipo de pessoa. As fotografias dela entregam ao nosso olhar não só para serem vistas, mas para serem sentidas e interpretadas conforme tu a sente, né? E suas flores e rosas, em sua profunda solidão, como por encanto, transformam-se em todas as mulheres do mundo. Assim, numa refinada composição impressionista, a significância de suas formas e cores dá às mesmas um delicado poder, um poder somente encontrado na intensidade da mulher. Eu amo essa foto,
Ela tem movimento, parece que está saindo correndo, né? Aham. Já eu, Bia, essa que vos fala, recupero nas minhas obras várias instâncias do ser e fazer mulher, abordando conceitos como maternidade, sensualidade, elegância e mistério. As transparências utilizadas nas fotografias pontuam com graça o emprego da luz, evocando a ideia do segredo e do mistério, sempre prontas a uma aguardada revelação. Outro aspecto da exposição é o investimento no lúdico, ao aliar a escolha do cenário, a direção de cena, a composição das poses e as expressões faciais das modelos, com olhos fechados ou interagindo com elementos de cena, institui um tom teatral ao trabalho. A transparência da água, elemento cósmico e primordial da fertilidade, convoca plenamente a essência feminina. Repito que essa análise é feita pelo Rogério Soares, que eu achei assim, ó, que traduzia inteiramente a nossa exposição. Então, eu trouxe essa leveza, esta fluidez, para querer representar a nossa ânsia de querer se libertar, se desnudar, se despir-se desses rótulos que a sociedade nos coloca, né? Isso aqui, para mim, me traz uma coisa assim de liberdade, de ânsia, de querer se crescer, desapontar, surgir. Esta aqui não foi o ensaio que eu fiz com ela, mas é a mesma modelo que eu falei para vocês no início. Foi uma outra. Ela foi lá para casa, isso aqui era umas 6 horas da manhã, lá na Praia da Barra. E eu acho que tem assim uma força, a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo que é delicada, ela tem muita força, né? Justamente essa força da mulher que luta para se impor num mundo tão paternalista que nós discutimos. O lado maternal, que a maternidade, para mim, é uma coisa de uma importância enorme, né? Eu tenho 2 filhas, e em determinado momento eu disse para elas que eu estava pronta para ser vó, né? E que não queria pressioná-las, mas eu estava pronta. Sem pressão, Né? Porque a gente tem que comunicar para as pessoas o que espera e para o universo. E, graças a Deus, hoje eu tenho 2 netos, um de cada uma. Essa aqui é a gravidez da mais velha, onde ela está aqui. E essas fotos foram feitas em tecido. E esta eu fiz grande, assim, ó, mais ou menos o tamanho da porta aqui. E chamou muita atenção. E ela tem 2 tecidos sobrepostos, um feito em seda e outro de tule. Então, ficou um efeito tridimensional, e já a foto tinha esse efeito por causa dos pingos. Ela foi feita no box do chuveiro da minha filha, de celular, e a cena estava tão linda. E eu disse, filha, deixa eu fazer umas fotos. E fui dirigindo ela, e a foto ganhou o primeiro lugar no universo feminino, né, que eles, quando viram, foram unânimes em dizer que aquela era a foto que ganharia. E, para vocês terem uma noção, ó, do que é o tridimensional, porque os pinguinhos no box, ela não queria nada explícito, ela não me autoriza a publicar o ensaio dela de gestante, que está lindo, e que está nu também, mas esta ela me autorizou. E aqui, para vocês verem o tamanho em que a foto estava exposta na galeria, na confeitaria. E as 2 faces de Eva é uma homenagem poderosa e sensível às mulheres, todas, e à sua complexidade. Através de uma combinação de simbolismo cromático, contrastes visuais, exploração de conceitos profundos, e a exposição convida o público a refletir sobre a luta contínua por reconhecimento, espaços e direitos. Não sou feminista, mas eu concordo com muitas das bandeiras que o movimento feminismo levanta. Em última análise, celebra a força, ternura e mistério que coexistem em cada mulher.
Esse aqui era o cartaz da exposição que eu trouxe para vocês verem. Tem essa foto, que é da minha outra filha, que tem essa coisa, o nome dela é Ruptura, porque parece que ela está renascendo, que foi a foto da chamada da exposição. Sendo assim, eu agradeço a todos, abro o espaço para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum depoimento, alguma consideração. Isso é o que eu trouxe, falei sobre a exposição, que para mim tem um significado muito importante. E aqui estão os contatos da Anne e Bia, o nosso querido Rogério. Sou do Fotoclube Porto Alegrense e agora faço parte do time com foto também. Eu trouxe uns bloquinhos aqui, onde tem meu contato, para distribuir para vocês. Ali fora eu tenho meus cartões postais, que são o meu cartão de visita. Agradeço a todos imensamente pela paciência. Ai, meu Deus, não me faz pergunta difícil. Não é difícil, não. Mas às vezes sobre questão de lugar de fala, né? Nesse sentido. Então, você acha que, por exemplo, assim, a fotógrafa mulher, ela tem um olhar diferenciado para a fotografia feminina do que o fotógrafo homem? Com certeza. Eu sempre comento isso, não quis comentar aqui porque eu não estava falando de foto sensual, mas a mulher, se eu fosse fazer um ensaio feminino, eu não faria com um homem. Primeiro porque eu sou muito tímida e não conseguiria. Eu ia preferir o olhar de uma mulher, porque eu acredito, e isso é uma posição completamente minha, mas eu troco ideias com algumas outras fotógrafas, mulheres, e as próprias modelos, elas se sentem mais à vontade com uma fotógrafa feminina. Outras não, mas, enfim, o homem, ele tem um olhar, e eu acho que vocês vão concordar, mais erotizado, um olhar mais... Tem, Clóvis. Eu? Não sei, tu fez assim, tu sacudiu. Ele sacudiu a cabeça aqui, não. Mas eu tenho amigos fotógrafos que são profissionalíssimos no ensaio feminino, mas eu olho as fotos deles, são fotos lindas, belíssimas, mas fotos de um olhar masculino, que o homem, ele vê a mulher diferente do que a gente, né? E pelo menos a minha fotografia, ela é mais delicada, ela é assim, mais sensível, mais romântica, mais poética, é a minha fotografia. Mas eu acredito que os homens têm um olhar mais erotizado. Tanto que temos revista para homens, com as mulheres nuas, em posições que seriam impossíveis a gente ficar, muitas vezes, né? Mas, e eu já ouvi depoimentos aquela que perdeu o filho aquela artista que perdeu o filho no túnel da... E numa conversa com o programa do Fábio Porchat, ela falou que ela fez Playboy quando era nova e que ele queria uma foto com uma expressão assim, e ela disse, uma coisa assim, ela disse, eu não conseguia. E aí ela mostrou uma foto belíssima, ela disse, só eu sei como é que eu fiquei ali toda torta. Eu não faço isso com as minhas. E a gente sabe que a fotografia nem sempre é aquilo que mostra, né? A realidade é outra, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que os olhares são diferentes. O homem tem um olhar mais erotizado. Os homens que estão aqui podem até me dizer se... A fotografia não mente, mas tem um bocado de fotógrafo mentiroso. Então... Walter Firmo, que está por aqui, a gente pode perguntar... Em um festival lá em Canela, na palestra dele, ele disse que toda fotografia é uma mentira. Porque ela não existe mais, né? Ela passou. É um momento. É um momento. É aquele instante que você... O instante. E essa é a magia, porque tu eterniza aquele momento. Você continua fazendo? Então... com a pandemia... eu não consegui fotografar e ninguém ia fazer ensaio também, né? Alguns colegas, nós temos o Alexandre Langer no Fotoclube, que ele também trabalha com fotografia feminina e faz um trabalho maravilhoso. E nessa época ele fez pela TV.
Fez pela TV, ele fotografou, ele dirigia as pessoas, tipo live, assim, né? E fotografou por ali. Eu não consegui produzir, a pandemia pegou forte, assim, não entrei em depressão, não é isso, mas eu não gosto de fotografar miséria, pobreza, mendigo, doença. Eu gosto muito do Robert Doisneau, porque ele também não gostava de fotografar, e foi pós-guerra, né? Ele fotografava Paris ressurgindo, renascendo depois da guerra, e ele fotografava momentos, instantes felizes do cotidiano, que era o que a pessoa queria. E ele diz, eu fotografo o que eu gostaria de ver no mundo, então eu não gosto de fotografar o feio. E a pandemia me paralisou. E aí, na pandemia, minha filha ficou grávida. O universo me ouviu, e aí eu me vi vó. E eu nasci para ser vó. Não sei se eu já comentei. E aí, então, assim, ó, eu me dediquei, eu me entreguei de corpo, alma para os netos. Em seguida veio o outro. O mais velho tem 4 agora, o outro fez 2. E este ano eu disse, bom, vou retornar à fotografia. Tiradentes é o pontapé inicial. E aqui estou entregando isso para vocês, e eu posso dizer que eu mais recebi aqui do que entreguei.